Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna, fonoaudióloga do SAEB, e hoje eu vou dar continuidade ao treino das habilidades de consciência fonológica. A postagem anterior, não sei se vocês lembram, foi sobre a habilidade de consciência de palavras. Então a gente encaminhou a definição de consciência de palavras, algumas atividades para poder trabalhar a consciência de palavras nas frases, e hoje nós vamos falar sobre a habilidade de rima. Essa habilidade ela consiste na nossa percepção, na nossa capacidade de identificar segmentos sonoros finais semelhantes, ou seja, a nossa capacidade de perceber palavras que terminem com o mesmo segmento sonoro, ou seja, que rimem. Essa habilidade ela é muito importante porque ela ativa uma área específica do cérebro que tem papel no processo de alfabetização. Por isso, crianças que têm dificuldade em perceber a rima, já na educação infantil, que vocês podem durante o trabalho, em sala de aula, perceber essa dificuldade na criança, isso pode ser um sinal de alerta para uma futura dificuldade de aprendizagem. Por isso, é essencial que a gente trabalhe essa habilidade de perceber, de produzir, de identificar as rimas logo na educação infantil, tá? Por isso, a gente vai colocar algumas atividades aqui para inspirarem vocês a trabalharem com essa habilidade com as crianças, certo? Então, a primeira atividade que vai é esta daqui, e ela fala sobre a importância das músicas infantis para trabalhar essa atenção auditiva às rimas. A gente sabe que as músicas infantis elas são repletas de rimas, e isso faz com que a criança vá percebendo cada vez mais essa semelhança entre as palavras, né? Então é importante que o professor, o adulto, ele cante as músicas com as crianças. Depois ele pode cantar a música sem o uso de som, de instrumento, porque isso vai ajudar a criança a perceber melhor essas semelhanças entre as palavras. E o professor também ele deve dar ênfase às palavras que rimem, né? Então o que é dar ênfase? É você aumentar a entonação, modular a sua voz sempre que perceber uma palavra que rima com a outra, porque isso vai chamando a atenção da criança a perceber esses segmentos que são semelhantes. Tá? A gente deu vários exemplos de músicas que vocês podem trabalhar, então tem os links dos vídeos no YouTube para vocês usarem com as crianças e deixar esse trabalho um pouco mais dinâmico. E as crianças já adoram músicas, né? Então vai ser só um extra aí para elas perceberem essas palavras que rimem, tá? Depois, outra atividade que pode ser trabalhada é a percepção, né, auditiva das rimas, só que agora em histórias. Então, na postagem que vai, também tem alguns exemplos de livros que o professor pode ler com as crianças para poder trabalhar a rima. Lembrando que o professor, na hora da leitura, também pode enfatizar as palavras que rimam para a criança ir aumentando essa percepção. Então, vale aí modular a voz, mudar a voz para chamar a atenção, enfatizar o final da palavra, que é o que a gente quer que a criança perceba que rime, tá? Então, com as histórias também é uma boa estratégia para trabalhar isso na educação infantil. Outra atividade que a gente vai colocar aí para vocês se inspirarem é uma que a gente vai usar a música da formiguinha. Então, aquela música da formiguinha, que a formiguinha vai subindo pelas partes do corpo, é uma música bem rimada e que permite que a gente troque as palavras da música por outras que vão rimar com as partes do corpo, né? Então, tem a música para vocês aí verem, né? E aí tem alguns exemplos do que pode rimar com as partes do corpo. E a gente propõe aqui também que vocês façam, né, confeccionem aí um boneco com as partes do corpo e figuras que possam rimar com aquelas partes do corpo. Então, para vocês, quando forem cantar a música ou depois quando for falar a música enfatizando as palavras que rimem, usar essas figuras que vão rimar com as partes do corpo. E aí, o que a criança pode fazer? Então, o trecho da música que fala que a formiguinha subiu no meu pé. Então, eu fui ao mercado comprar o que possa rimar com pé?
E aí nisso a criança vai ali naquele corpinho que vocês confeccionaram e gruda uma figura que vai rimar com o pé. Então pode ser o café, e aí ela vai e gruda a figura no pé, porque café rima com o pé, né? E assim com as outras. Então fui ao mercado comprar o que pode rimar com a mão. Então pode ter uma figura do limão, do pão, tá? A mesma coisa com o nariz, que pode rimar com giz, né? A perna para rimar com a lanterna, batata roxa para rimar com a coxa. Então vocês podem confeccionar essas figuras, esse boneco com as partes do corpo, e aí a criança vai colando as figuras ali que vão rimar com essas partes do corpo, tá? A gente também mandou aí para vocês essa folha que tem várias figuras que vocês podem imprimir e vai ajudar nessa atividade na hora de rimar com as partes do corpo. Tem vários exemplos e aí também vai a listinha das palavras para facilitar essa percepção das rimas, tá? Então, essa primeira parte foi mais para a gente trabalhar isso, a percepção e a atenção auditiva para as rimas. As próximas postagens a gente vai trabalhar com a identificação de rima e com a produção da rima, que são habilidades um pouquinho mais refinadas e que têm uma complexidade maior. Então, essa primeira etapa era só para a criança começar a perceber esses segmentos sonoros finais que são semelhantes, tá? Então, fiquem atentos nas próximas postagens que vão ter outras atividades para vocês trabalharem. Até a próxima!